Uma mulher fala a verdade. Doutor Kassanga, o velho Jonas, antes de morrer em combate, ele disse que quando já não estiver convosco, então procure sempre colocar à frente do partido aquele que o adversário não gosta. Adalberto da Costa Júnior deve ser um dos quadros da UNITA que, ao longo da existência deste partido, desde 1966, 68, se não me atrasou, portanto, 66, então deve ser um dos quadros que mais enfrentou, podemos dizer que barreiras. Só em 2 anos, Adalberto da Costa Júnior já foi falado que era um pedófilo, já foi falado que ele, quis fazer aborto, quer dizer, tudo que é mau na sociedade, portanto, foi adjetivado, portanto, Adalberto. Então deve ser um dos quadros que mais está a ser fustigado. Portanto, isso tudo demonstra que ele é o homem, mas ele sempre calmo, sereno, nas calmas, com aquele sorriso mágico. Então, Adalberto é mesmo um quadro que a sociedade pode se admirar. Sem dúvida. É um quadro que nós temos que reconhecer. É dizer que o Adalberto Costa Júnior não comprou esse estatuto que ele tem. Não. Ele, pelo contrário, adquiriu, e a sociedade ele só está a receber aquilo que ele deu para a sociedade. Primeira coisa é dizer que ele foi representante da Jura em Portugal, no Porto, foi representante da UNITA em Portugal, passou pela Itália. É um indivíduo que foi secretário provincial da UNITA, Luanda. É um indivíduo que teve cargo ao nível, passou para a área do patrimônio, líder da bancada parlamentar. Quer dizer, é um indivíduo que foi subindo de grau a grau, foi subindo, step by step, foi atingindo, e hoje atingiu. Essa vemos quando o líder da bancada parlamentar, foi o cume da sua projeção muito pessoal. Essa é a forma como ele trazia os números, as leituras que ele trazia, e aquilo deixava de boca aberta qualquer deputado, um indivíduo muito bem formado em retórica, um indivíduo com uma capacidade incrível, um indivíduo que conhece a política doméstica, conhece a política internacional, conhece a economia internacional, conhece os números. É um indivíduo que tem projeto de sociedade, ele tem projeto societal. É uma coisa muito engraçada. Eu, por exemplo, lembro-me de ter acompanhado a palestra que ele deu na Universidade Católica sobre a questão da reforma da administração do Estado. É incrível a forma que aquele homem tem ideias construtivas. São pessoas como esse que devem ser aproveitadas, em vez de ser combatidas, não necessidade de ser combatida. Dizer que provavelmente é um dos rostos das profecias do velho Jonas, obviamente. Mas dizer assim, que a UNITA é um partido que já passou, já experimentou todas as peripécias possíveis. Desde os 13 do Conjurado, em 66, nem todos os 3 conjurados fizeram parte da luta libertadora. Alguns foram traídos nas flechas. O partido resistiu à saída de José Ndela em 79, resistiu à saída de Tony da Costa Fernandes, Isaupuna em 91, resistiu à saída de Jorge Valentim, Fernando Heitor. Quer dizer, o partido vai saindo, mas o partido vai ganhando novas pessoas, novos membros. Quer dizer, o partido foi experimentando, esses cauíques e companhia foram saindo. Quer dizer, o partido está sempre ali. Não é dizer que é um partido que tem identidade, é um partido que tem história própria, tem margem própria. E as pessoas estão... Obviamente, isso é como tudo. Nas organizações, há sempre os prós, os contras que assimilam. Isso é normal. Nas organizações é normal haver oposição, haver contracorrente. É muito normal. Mas agora, quer dizer que na esmagadora maioria dos militantes, que lá da sociedade, está com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, e acredito eu que ele tem notado o calor, e ele se tornou a grande esperança desse povo quase martirizado durante 450. Acabou por ser uma dos rostos de esperança, a parte do povo Filomeno Vieira Lopes e Abel Chivucuvugo, somente naquilo que é a formalização da Frente Patriota Unida, e obviamente o mais visado entre os 3, como disse meu companheiro, obviamente o adversário direto do presidente do MPLA e de quem sustenta o governo é o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Obviamente, como é direito, é aquele que deve ser mais visado, aquele que deve ser mais combatido. Todas as formas possíveis de sujar a sua imagem. Mas há uma coisa, a sociedade hoje em dia está muito mais madura. Há mais universidades, há mais academias, públicas e privadas. Hoje a imprensa convencional, rádio, jornal e a televisão perderam um certo poder. E hoje temos a mídia alternativa, moderna, que é as redes sociais. As pessoas hoje têm uma nova forma de fazer política. Hoje a política passou para as plataformas digitais. Hoje a política hoje não se combate, a política combate com argumento, com ideia. Isso equivale hoje em dia em democracia. Isso é o que é o mais importante. Isso é o que hoje tem distinguido homens de homens. É essa questão do debate. Hoje diz que humilhar, ofender, é argumento para quem não tem argumento. Isso é que dizia um filósofo, Martin Heidegger: ofender, humilhar o outro é argumento para quem não tem argumento. Hoje o que vale é debate, é ideia, é construir o projeto de sociedade. Porque temos que entender que política
Nós tem partidos pela UNITA, mas o nosso maior partido em todos nós chama-se Angola, seja do norte, do leste, do centro, do sul, seja Umbundo, Nhaneca, Nhanguela, do Chokwe, seja Mucubal, Mumuila, todos nós, a nossa casa comum chama-se Angola. Então todos nós somos convidados a fazer parte desse projeto. Agora, obviamente que não foi isso que nos foi proposto durante 45 anos, então os outros querem fazer isso, e esse empecilho. E temos que entender que o poder não tem ideia. Agora, é preciso dizer também, aquele que está no poder, é preciso criar base, criar premissa para amanhã se fazer bem a oposição. Porque hoje me preocupa o partido estar no poder, se amanhã estar na oposição, vai ter saúde política para viver. Isso me preocupa. Porque não está a criar ambiente para poder estar na oposição. Por exemplo, se amanhã perder o poder. É preciso criar isso. Tem que entender que o poder, o verdadeiro dono e soberano do poder é o povo. O povo amanhã pode relegá-los para a oposição, mas crie condições para amanhã fazer oposição. Por exemplo, até hoje nos preocupa. Por exemplo, na história da humanidade, o partido que mais demorou no poder é o PRI, no México, 77 anos. Depois de desaparecer do poder, olha o que aconteceu. Então é preciso criar, tem que entender que amanhã o Estado de segurança da vida pode estar na oposição, mas estar na oposição não significa desaparecer do xadrez político. É preciso, amanhã vão estar lá amadurecer. Outro dia, no outro tempo, podem volta muito mais maduro, porque aquele que está no poder, com muita pena, não está conseguindo ver todos os problemas desse país, porque temos Então está a dizer que o MPLA, no caso, 45 anos de governação, devia agora criar também o plano B, que é o plano de oposição. Claro, é preciso também pensar nisso. Ninguém nasceu com o poder. Nós, por exemplo, fomos nascidos de um pai e uma mãe, mas ninguém vai envelhecer com nossos pais e mãe. Pai vai morrer. Quando meu pai morre, eu, por exemplo, sou órfão de pai e mãe, mas não significa que a minha vida acabou. Não. É tipo o poder deve ser alternado. O que conta, na democracia, uma das coisas que conta é a alternância. A alternância é uma das regras da democracia. E aquilo é um jogo. Sem jogo existe regra. Eles perderam ou ganhar. Agora, obviamente, o nosso problema tem que mudar. Quem perde as eleições não significa perder tudo. Aqui temos um poder. Quem ganha, ganha tudo. Quem perde, perde. Isso é que tem que mudar. Então, para tal mudar, é preciso nós termos... Por isso eu digo assim, para o nosso sistema político melhorar, porque nós somos um povo multiétnico, multirracial. Então, é preciso englobarmos todas essas que compõem o nosso mosaico territorial chamado Angola. É preciso olhar para essas coisas. Agora, quem está no poder tem que criar base para amanhã para governar em paz, para estar na oposição em paz. Isso que me preocupa, porque eles sentem-se que se saírem serão perseguidos, serão não sei lá que... Porque também estão a fazer mal. Quando estão a fazer mal, obviamente, vocês têm esse receio. Então, se você não quer fazer para te olharem mal ou para te perseguir, faça as coisas bem. Agora, outra coisa, o nosso tribunal tem que fazer jurisprudência. O tribunal não pode fazer política. Não pode fazer isso que diz o Sérgio Raimundo, que nenhuma parte do mundo, o Tribunal Constitucional determina ou intromete, ingere-se nos assuntos dos partidos. Isso, provavelmente, não sou jurista, mas provavelmente deve ter uma verdade nisso. Ele é jurista e é um jurista de craveira. Se olharmos para o nosso advogado, é um dos maiores advogados que defende praticamente a maior parte dos dirigentes do partido no poder. Então, quer dizer, uma pessoa de craveira. Os bispos também lançaram um apelo sobre esta mistura partidária. E isso aí nos preocupa. Agora, outra coisa também que nos preocupa, nós notamos que há uma promiscuidade tanto da liderança religiosa, que agora com a Igreja Católica, graças a Deus, em parte, principalmente a CIEST, demarcou-se muito da política. É preciso entender que o país é de todos nós, e está tudo se organizando. Agora me preocupa, estamos a ver, por exemplo, aparecer uma pastora, a dizer que o presidente foi posto aí por vontade divina. Essas questões não abonam em nada, não abonam. A igreja devia ser apartada da política partidária. Olhe para a política pública, olhe para as questões. A igreja é parcial, o Estado é laico. Daqui a pouco estamos com o risco de ver pastores e padres a darem culto uniformizada ou com a identidade de um partido e que está talvez do governo, que é muito difícil. As autoridades tradicionais também, em parte, recuaram bastante. Precisamos separar o joio do trigo. Isso é importante. O Estado. Partidos são partidos. Partidos só são ferramentas para fazer a máquina da política, só o jogo político, mas não o jogo social. De todos fazemos parte. Então, todos fazemos parte. Agora, não se preocupa quem está no poder, essa questão da oposição é muito normal. Em democracia não pode haver partido que governa sem oposição. São siameses, andam todos de mãos juntas. Isso é que nós queremos. Agora, quem está no governo, um recado, crie condições, governe na perspectiva de que amanhã saímos ou não, vamos ser bem aceitos, vamos ser bem vistos. Estar na oposição não é coisa má, não. Só em África é que temos essa ideia que boa coisa está no governo. Não, nem todo mundo deve estar no governo, isso temos que entender isso. Por isso que a nossa economia é quase toda ela governamentalizada, o setor privado não. Por quê? Também está o setor privado, porque muitos deles, às vezes, também são políticos. Doutor Kassanga, alguém diga também que a lei portuguesa, por exemplo, quando alguém escreve para a administração, requerendo, portanto, a renúncia da cidadania,
a partir da altura que o documento dá entrada, ele imediatamente é considerado como... Daquela parte, sim, é a lei da salada portuguesa alterou o ano 2020, ano passado. Agora diz que, por exemplo, bastar um cidadão que tenha a dupla nacionalidade ou que tenha a portuguesa como a segunda nacionalidade, bastar o indivíduo requerer o documento desde a sua entrada para cá, considera-se automaticamente a nacionalidade portuguesa anulada. É isso, creio eu, que aconteceu com o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas agora... Mas os nossos juristas, os juristas do MPLA, será que só estavam preocupados com o Adalberto e não viram também a lei portuguesa? Provavelmente viram, mas é aquela questão. Disse que a cobra muda de pele, mas nunca a sua natureza. É dizer que muitos deles não estão ali para servir a pátria. Muitos deles não estão ali para a questão da republicana. Olham para questões político-partidárias. Porque às vezes é aquilo que diz o engenheiro Adalberto, o sistema yes man. Aí o que manda é mandar, o que é obedecer, o que mais importa. Porque muitos desses indivíduos também olham para o pão, olham para a barriga. E olhando para a barriga, nem sempre a ética, nem sempre a ideologia profissional fala por si. Porque é só nós olhamos com o meu constitucional em si. Tanto a CNI, as instituições check and balance desse país, infelizmente, são todos os indivíduos que compõem ele, são indivíduos nomeados tendo em conta a natureza político-partidária, enquanto que deve ser diferente. Até hoje temos dito, a CNI nesse país deve ser composta por indivíduos da sociedade civil, são os indivíduos que deviam compor, principalmente a questão da liderança, o presidente, entre outros. Agora, outros comissários, sim, devem emanar dos partidos políticos. É que nós teríamos um sistema imparcial. O que falta nesse país é imparcialidade. E quem são os garantes? As instituições check and balance. Agora, quando o indivíduo, por exemplo, no TSE são 11, creio eu que 10 são nomeados pelo partido no poder, creio eu. 5 direto pelo presidente, ou 4 se a memória não me atrasou, e os demais de partido. Quer dizer, é complicado. É complicado. Não, e depois desse indivíduo, tem fidelidade canina. Fidelidade canina, yes man, não há hipótese. Faça chuva, faça sol, sistema é yes man, isso é complicado. Então, isso não nos garante o fortalecimento nem a consolidação do nosso sistema democrático, que ainda anda tão famigerada. E com essa questão, a nossa democracia ficou mais magra, como disse o companheiro, e eu referizo. Desde terça-feira ou quinta-feira que o acórdão saiu, se a memória não me atrasou, a política no país parou. Só veremos que a sociedade reagiu de forma muito mal. A sociedade não está contente com essa situação. Indivíduos de claveira, acadêmicos, politólogos, todos os indivíduos estão todos tristes. Agora, obviamente, também aqueles indivíduos, vemos, por exemplo, o preço eu da minha parte, que a TV Zimbo nos fez um péssimo serviço, desde domingo, na terça, na quinta, sempre com os mesmos convidados, sempre com a mesma linguagem. É muito complicado. Porque às vezes nos pergunta, como dizia o Dom Dionísio Selenapo, parece que é uma agenda única. As pessoas fazem os mesmos comentários, as mesmas palavras, até as vírgulas são as mesmas. Quer dizer, é muito complicado. E contra uma única pessoa. Isso às vezes é uma coisa muito complicada. Por que disso? Não é essa necessidade. Antes da UNITA, portanto, tomar conhecimento da sentença ou do acordo, a TV Zimbo já tinha noticiado. Então isso mostra alguma vez mais que... Ouvi na RNA, na altura o jornal Vânia Varela e Isaías Afonso diziam que, notícia de última hora, o presidente instituído, citando a TV Zimbo cita a TPA citou fonte anônima. Quer dizer, é coisa que nós temos que... Isso é uma coisa, é um acórdão. Diz que tem uma pauta. Por que o TCE não nos emitiu um comunicado antes? Quer dizer que na terça-feira saiu uma resposta ou na quinta-feira. Isso está claro. Porque as pessoas olham. Porque dia 5 foi a formalização da Frente Patriótica Unida. Qual era o objetivo fundamental? Podemos aqui falar qualquer língua, mas o objetivo era único e exclusivo, diminuir o impacto sociopolítico da formação da frente. Que em parte, obviamente, para os mais desatentos, para os mais que, obviamente, pode ter conseguido, mas para os mais atentos já estamos habituados. É preciso entender que temos uma política ainda assim, muito, como diz alguém, o sistema de Kremlin, por a Rússia, por a Cuba, às vezes, um pouco Coreia do Norte, temos olhado para essa perspectiva. Isso nos complica. Parece que alguns adotaram a democracia, mas não encarnaram os valores, os princípios democráticos. Isso é complicado. Adotaram a democracia, mas não encarnaram os valores. É duro. Mas come carne de porco, é complicado. São adventistas, mas? Come carne de porco. Esta é a máxima do nosso convidado, Eduardo Kassanga. Doutor Manuel de Brito, antes da UNITA tomar conhecimento do acordo, os órgãos de comunicação já tinham a sua posse. É verdade, é uma informação que caiu muito mal. Nós também fomos surpreendidos. Mas é normal isso numa sociedade democrática de direito? Não, porque o partido, nessa altura visado, devia ter em posse o acórdão que anula o Congresso. Infelizmente não é o que aconteceu. Primeiro fez-se o jogo psicológico. Por que perseguem até a exaustão, portanto,
o velho Adalberto Costa Júnior? Bom, essa questão de perseguição à exaustão é um elemento que já tinha sido abordado a nível do próprio Bureau Político do MPLA. Tanto até a vida privada do engenheiro Adalberto Costa Júnior devia ser seguida. E de tal sorte que questões como a acusação de pedofilia, ter tanto orientado para que alguém subtraísse, interrompesse o gravidez e tudo isso, fazia parte deste pacote. Agora, há um elemento que devíamos aqui considerar, que o próprio regime foi fazendo balanço daquilo que é o quinquênio, o mandato está a terminar e vê que o crescer, tanto constante da consciência nacional, vai anular aquilo que são as pretensões deste governo, deste regime, que é uma possível reeleição. Então, vai aplicando essa tática de antecipar-se na jogada, também fazer o teste psicológico, aquilo que o velho Jonas dizia, que depois da guerra, a guerra a seguir seria o jogo da inteligência. Aquele que não resistir aos nervos vai perder a guerra. Consequência, também a UNITA conseguiu precaver na questão da decisão que teve, que é de avançar para um outro congresso para mitigar tais situações, já que o regime estava preparado para depois trazer por via das mídias que também são partidarizadas a questão de que a UNITA era a mentora de conflitos aqui a nível do país. Então é um pouco nesse termo. Mas para dizer que as grandes situações que estamos a assistir hoje devem-se à descredibilização que o próprio regime não conseguiu cumprir as promessas de 2017 e a sociedade também já está a exigir, já quer prestação de contas. E a forma encontrada para distrair os cidadãos é esta, e depois também tirar da corrida eleitoral aqueles candidatos que tanto apresentam-se mais forte que o Presidente da República. Corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, foi o lema do Presidente João Lourenço em 2017. Eu, pessoalmente, já fiquei convencido de que se de facto o Presidente João Lourenço vai corrigir o que está mal e vai melhorar o que está bem, então questionei qual seria então o papel da oposição, porque ele já estava a fazer tudo. Mas depois, com algum sentimento, pessoalmente também vi que alguma coisa estava a ir mal, estava a caminhar mal. Doutor Brito, quando é que você viu que o Presidente João Lourenço o pássaro que estava nas mãos estava ali a fugir? Bom, para dizer que, pronto, independentemente deste anúncio do Presidente da República em dizer que iria corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, para mim, inicialmente, não tinha muita credibilidade. Pelo simples facto de que estamos a falar de indivíduos com os arquivos que estão na mesma gaveta, ok? Estamos a falar de João Lourenço, que milita no MPLA há um rolo de tempo. Não trouxeram, de facto, um plano estratégico diferente daquilo que se apresentou ali. São apenas teorias de hermenêutica, ok, para convencer o eleitorado e, tanto, a assunção do poder para a pessoa do João Lourenço. Por quê? Porque a partir do momento em que João Lourenço constitui o seu executivo, mostrou realmente que não estaria em condições de fazer aquilo que ele prometera na sua campanha em 2017. Eu vou me explicar porquê. Os indivíduos que ele nomeou são indivíduos que estavam já mergulhados em vícios. Ok? A um dado momento, o Presidente da República nomeia alguém também que é diretor do seu gabinete, que está numa façanha daquela, inacreditável, não é? E, enfim, o princípio de justiça seletiva também anulou. E um dos elementos importantes, não conseguiu acompanhar o crescimento galopante a nossa moeda perdeu valor, a desvalorização do Kwanza. O cidadão perdeu a capacidade de compra. Porque a primeira coisa que o senhor Presidente tomou é o quê? É perseguir adversários internos que detinham alguma coisa em termos de economia. Portanto, não tem uma perspectiva de governação, ou seja, uma estratégia. Porque é preciso desenhar estratégia, ok? Daqui até aqui, vamos fazer isso. O senhor Presidente não soube, primeiro, não deve ter assessores em condições,
ou também são assessores do tipo vingativos, igual àquilo que o Sr. Presidente tem vindo a demonstrar nos últimos tempos, ou também não são entendidos na matéria, ok? Tanto tudo aquilo que o Sr. Presidente prometeu, então, não deu certo. E é o que eu chamo que é de miragem. Ainda naquela altura, pessoas que diziam que vamos dar o benefício da dúvida. Mas infelizmente, hoje estamos numa situação pior que o ponto de partida. Portanto, estou a dizer pior no ponto de partida e não é ser saudosista. José Eduardo dos Santos criou problemas nefastos, mas nos parece que João Lourenço veio, tanto estudou mesmo estragar o país. Ele mesmo foi formado em estragar o país, porque este país ficou descaracterizado nos vários sentidos, econômico, social, cultural. Porque um indivíduo que apedreja... O próprio MPLO também está em debandada neste momento. Efetivamente, um indivíduo que perde a sensibilidade do amor ao próximo, um indivíduo que vai apedrejando alguém que está a fazer alguma coisa para melhorar o país, porque os homens fortes devem ser protegidos pelo Estado. Os homens fortes devem ser protegidos pelo Estado. Se o Estado arremessa coisas contundentes que visam com que o indivíduo que queira produzir, que queira fazer alguma coisa, muito embora não venha fazer dentro do executivo, as propostas que vai levando, os memorandos que vai fazendo, melhoram. Para indivíduos inteligentes, conseguem amealhar alguma coisa para produzir conhecimentos e realizações de um país melhor. Infelizmente, o nosso governo, tanto o governo do João Lourenço, que está a terminar agora, está em fase terminal mesmo, este dia 15 que nos avizinha, vai ser a última intervenção dele, do Sr. Presidente, no Parlamento, porque se formos aí na prática daquilo que a Constituição nos recomenda, no próximo dia 15 de outubro já estaremos num outro mandato de resultante do processo de 2022. O PIMI está a ser um problema sério, não a prestação de contas, mesmo os tais dinheiros, a forma como são dados para as obras dos PIMIs, enfim, é um problema sério, não a prestação de contas. O dinheiro sai do Fundo Soberano, ninguém sabe como é que é usado. Hoje mesmo, queira Deus que amanhã o senhor, na sexta-feira, o Presidente da República, nos venha dizer sobre aquilo que são os dinheiros do repartimento de capitais, os imóveis, enfim, tudo isso que está no pacote de repatriamento de capitais e, tanto, como é que se diz, o patrimônio que também foi recuperado, deve explicar os gastos. O cidadão não sabe absolutamente nada. Ouvia-se que eram 5 mil milhões de dólares que tinham sido recuperados, mas a sua aplicação até hoje ninguém conhece. Os angolanos desconhecem. Uma mulher fala a verdade.